Continuando, então o empirismo diz isso. Todo conhecimento humano, ele vem das experiências com a ajuda dos sentidos. Faz sentido essa explicação? Sim, faz sentido. Estaria tudo muito bom, estaria tudo muito bem, teríamos uma resposta para essa pergunta se não fosse um outro grupo de filósofos que chegou e começou a dizer o seguinte: peraí, acho que não é bem assim não. Porque nós temos que levar em consideração o seguinte, diziam esses filósofos. Podemos considerar conhecimento verdadeiro aquele que deve ser igual para todo mundo, aquele que não pode ser questionado pelas pessoas, que deve ser aceito por todos. E quando, por exemplo, eu perguntar para alguém se o gosto do café é bom ou ruim, uma vez que eu nunca bebi café, alguns vão me dizer que é bom e alguns vão me dizer que é ruim, porque eles estão levando em consideração a experiência particular que eles tiveram. Mas a experiência particular deles não significa que isso é uma verdade absoluta sobre o gosto do café. É uma opinião pessoal. Então, a gente tem que levar em consideração que, sim, os sentidos, eles são importantes, eles ajudam a gente a ter o conhecimento de muitas coisas, mas não é um conhecimento verdadeiro. Até porque a gente tem que levar em consideração que, às vezes, acontece dos nossos sentidos nos enganarem. Às vezes, nos sentidos nos pregam peças, como, por exemplo, quando eu olho para uma casa lá longe, a impressão que eu tenho é que ela é pequena, mas quando eu me aproximo, eu vejo que ela não é. Então eu entendo que a minha visão, os meus olhos me enganaram, que longe parecia pequeno, mas de perto não. Então, o conhecimento que eu tenho sobre o tamanho da casa, ele é muito relativo com relação à distância que eu estava da casa. Ou seja, depende muito da experiência. Se perguntarem para uma pessoa que está longe se a casa é grande, ela vai dizer que não, que é pequena. Mas se perguntarem para alguém que está perto, ela vai dizer que é grande. Então, não dá para a gente dizer que isso é conhecimento absoluto, porque isso depende da opinião e do ponto de vista de cada um. Dá para a gente dizer sim que, através do empirismo, a gente forma opiniões sobre as coisas, mas não significa necessariamente que isso é um conhecimento absoluto das coisas. E principalmente, não dá para a gente dizer que a única forma que a gente aprende as coisas é através das nossas experiências. Porque se isso fosse verdade e a gente só aprendesse as coisas depois de uma experiência, então, por exemplo, alguém que nunca teve uma experiência com uma determinada coisa seria incapaz de saber sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Na escola eu tenho certeza que todos vocês já viram equação de segundo grau. Muito bem. Vocês aprenderam equação de segundo grau? Alguns sim, outros não, outros mais ou menos, mas enfim. A questão nisso é: se realmente os empiristas estivessem certos e a gente aprendesse única e exclusivamente através das nossas experiências, isso significaria que a gente primeiro ia ter que usar a equação de segundo grau na nossa vida para depois aprender sobre como ela funciona. Primeiro a gente faz a equação e depois a gente aprende como ela é. Primeiro a gente vê a equação acontecendo na nossa vida e depois a gente aprende. Igual carro. Primeiro eu dirijo, depois eu saio motorista. Antes não. Mas não é bem assim. Porque afinal de contas, sejamos honestos. Quantos de vocês já usaram a equação de segundo grau na vida de vocês? Quantos saíram e falaram assim: vou ali usar uma equação de segundo grau e já volto? Ou então estavam com algum problema e falaram: ai meu Deus, e agora o que eu faço? É simples, uso uma equação de segundo grau. Quantos? Talvez a gente até tenha usado em alguma situação e não sabe, porque a gente não conseguiu concatenar, pelo menos eu, né? Não posso falar por todos, mas pelo menos eu posso ter usado em alguma situação da minha vida e não sei que usei. Mas o fato é, eu não precisei ter uma experiência de saber
e concretizar o uso da equação de segundo grau para saber usá-la, para aprender como usa. Alguém foi lá e me explicou quais eram os conceitos e eu entendi. Ou seja, alguém explicou para mim a ideia e através daquela ideia eu aprendi o que era aquilo, sem precisar viver aquilo na prática. Todo mundo tem uma ideia do que seja a morte, embora nunca nenhum de nós tenha morrido ainda. Vou dar um outro exemplo bobo. Alguém aqui já se apaixonou? Tenho certeza que sim, né? Alguns estão apaixonados? Talvez estejam. A estes lamento muito, eu sei que é embaçado. E por experiência própria, eu posso dizer o seguinte, só piora, viu? Você tá vivendo isso agora, uma hora vai passar, mas depois vai vir de novo. E de novo, e de novo. Até que uma hora você cansa e aprende e vai viver tudo de novo, porque não vai ter jeito, mesmo aprendendo que não vale a pena. Mas enfim. A questão é, se os empiristas estivessem certos e a gente só aprendesse as coisas depois de uma experiência, expliquem para mim, lembrem pelo menos a primeira vez que vocês se apaixonaram por alguém. A primeira vez que vocês se apaixonaram por alguém, isso nunca tinha acontecido antes. Vocês nunca tinham sentido aquilo. Então, como que foi possível, no momento em que você percebeu que estava apaixonado, você identificar e reconhecer que o que você sentia era paixão, se você nunca tinha passado por aquilo antes? Como você sabia que aquilo que você sentia era paixão e não qualquer outra coisa? Porque se os empiristas estão certos, primeiro você tinha que ter tido uma experiência e ficar, meu Deus, o que é isso? E aí, depois que você tivesse vivido tudo aquilo, é que você aprenderia que aquilo era paixão. Mas não. Antes de viver, quando começou a acontecer, você já sabia. Como é possível você saber se você ainda não tinha passado por experiência? Aí os racionalistas respondem, é simples. Porque o conhecimento, antes de mais nada, ele começa com as ideias. Tudo bem, os sentidos, eles são importantes e realmente a gente aprende coisas através das nossas experiências. Mas não dá para dizer que é um conhecimento absoluto de tudo, porque frequentemente o que a gente aprende através das experiências é formar pontos de vistas e formar opiniões sobre as coisas. E isso, pontos de vistas e opiniões, não são necessariamente a verdade absoluta das coisas, não são a verdade absoluta dos fatos. O conhecimento, de acordo com os racionalistas, ou criticistas, como também são chamados, ele começa num primeiro momento com ideias. Eles são conceitos, eles são ideias. Eles não precisam serem vistos, tocados, degustados, ouvidos para serem aprendidos. Porque, por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é o tempo. Todo mundo aqui tem um conhecimento do que é o tempo e como funciona o tempo. Mas vocês já viram o tempo? Vocês já pegaram o tempo? Vocês já comeram o tempo? Ouviram? Enfim, sentiram? Não. Outros conceitos, por exemplo, eu sonho tanto com um mundo cheio de paz e justiça para todo mundo. Paz e justiça é legal, né? Mas como que eu sei o que é paz e justiça? É porque eu vejo a paz, eu vejo a justiça, eu pego, eu sinto? Ou é um conceito, ou é uma ideia que eu tenho antes de ser posto em prática? É primeiro uma ideia. Então, percebam que nem tudo precisa necessariamente passar por uma experiência para ser aprendido. Nem tudo você precisa necessariamente ter uma experiência para poder aprender. Eu não precisei ter tido uma experiência de saber o que é e usar na minha vida a fórmula de Bhaskara para poder saber fazer uma equação de segundo grau. Eu não precisei já ter me apaixonado antes para entender que quando eu me apaixonei pela primeira vez, o que eu estava sentindo era paixão. Eu não preciso ver ou pegar o tempo para saber o que o tempo é. Porque isso
tudo que eu exemplifiquei agora são, antes de tudo, ideias. Então, de acordo com os racionalistas, o conhecimento verdadeiro ele começa, num primeiro momento, nas ideias. Ele é primeiro uma ideia. E aí depois, com a ajuda das experiências e dos sentidos, a gente pode pô-los em prática. Mas ele começa com uma ideia. Aquelas outras coisas que a gente aprende através das experiências e dos sentidos, eles são válidos também, mas eles não são conhecimento. Eles são coisas que são válidas para nos ajudar a formar opiniões e pontos de vista sobre as coisas, que podem ser levados em consideração, mas não podem ser colocados como uma verdade absoluta das coisas. E essa é a diferença entre empirismo e racionalismo. Mas eu já tinha falado um pouco sobre isso com vocês em sala de aula, lembra? Eu tinha explicado isso. Então, eu espero que essa revisão tenha ajudado vocês a lembrarem esses conceitos. E agora eu vou pôr uma atividade lá no Classroom para vocês. Façam uma atividade e essa semana ainda eu vou gravar o vídeo sobre o nosso próximo tópico que a gente vai trabalhar, que é as áreas da filosofia. Vocês vão perceber que a filosofia, ela, por ser a mãe da sabedoria, ou melhor, por ser o amor à sabedoria, a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências, porque essa busca pelo conhecimento move todas as áreas de conhecimento do mundo. Tudo que existe no mundo nasceu com uma filosofia, então depois se desenvolveu. E dentro da filosofia, a gente costuma dizer que a filosofia pode ser dividida em áreas do conhecimento. E aí a gente estuda as áreas do conhecimento de acordo com aquilo que nos agrada mais ou que nos é mais pertinente, até porque é impossível para uma pessoa, seja quem for, pode ser o maior filósofo de todos os tempos, saber tudo sobre tudo. Ninguém sabe tudo sobre tudo, mas dá para você saber muito sobre umas determinadas coisas. E aí, para ficar mais fácil, a gente divide as áreas da filosofia. A gente divide a filosofia em áreas do conhecimento e são sobre essas áreas que eu vou explicar para vocês na próxima aula. É isso por hoje, espero que tenha ajudado. Vai estar lá uma atividade para vocês fazerem em cima disso. E é isso. Beijo!